Quando a gente começa a falar de simulação, a gente começa lá em 1999, então não é tão recente, com um relatório que chama Errar é Humano. O que nesse relatório estava descrito principalmente? Que grandes problemas dos pacientes que estavam submetidos a alguma questão assistencial vinha por alguma inabilidade do profissional de saúde que estava cuidando dele. Então, vinha por algum erro que era do sistema, ou do protocolo, ou de quem estava atuando. Então, a partir desse relatório, começou-se a se pensar em como tornar a assistência mais segura. E daí começou a pensar em simulação para a área da saúde. Então, ele é um método que ela veio da aviação. Então, para qualquer piloto, né, ele não vai pilotar se ele não tiver tantas horas de voo simulado. E o mesmo vai acontecer com os profissionais da área da saúde. Você imagina a gente colocar, né, um socorrista direto para entrar no mar aberto para socorrer alguém sem ter colocado ele antes numa piscina? Será que isso vai ser satisfatório? Será que a gente vai conseguir sucesso? Então, quando a gente pensa em simulação, a gente precisa pensar o quão seguro é. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me formei enfermeira, né, fui trabalhar na atenção primária. E aí, eu acompanhei uma gestante no pré-natal dela todo. E, por protocolo, a gente precisa fazer alguns testes de sífilis. Então, faz no primeiro trimestre, faz no segundo, no terceiro e faz antes do parto. É obrigatório. Todos negativos. 20 dias após o parto, ela chegou com algumas feridas lá na unidade e a gente foi fazer um teste de sífilis nela. E imagina, um teste positivo. E qual foi a primeira coisa que ela perguntou? Bom, eu sou casada há 8 anos, eu tenho um pré-natal de 9 meses com 5 testes negativos. Como esse teste deu positivo? E quem está preparado para responder isso para um paciente? A gente aprende parasito, a gente aprende infecto, vai lá aprender a farmaco, a gente vai aprender tudo isso. Mas o quanto que a gente está preparado para falar isso com o paciente, para conversar esses assuntos com o paciente, dar uma comunicação difícil para ele? Então, a simulação, ela é exatamente isso. Ela preparar a gente para situações reais. E quando eu falo de simulação, eu não estou falando de um treinamento qualquer. Eu estou falando de um treinamento num espaço controlado e num espaço realista. Então, ele vai ser um treinamento o mais próximo do real. E hoje tem vários estudos que mostram que o aluno que passa por simulação, ele chega ao mesmo nível de estresse e ao mesmo nível cognitivo como se ele estivesse no ambiente real. Então, a gente tem muita comprovação que o método funciona. Alunos que passam pelo ambiente simulado, eles têm uma desenvoltura muito melhor do que os alunos que não passam. Porque quando chega lá na prática com o paciente, ele já teve aquela experiência, ele já teve aquele desenvolvimento. Então, a simulação realística, ela é um método que ela sempre vai funcionar. E qual que é o contexto da simulação? Simulação não é faz de conta. A gente não faz de conta que a gente realmente treina dentro de um ambiente controlado. Então, é um ambiente que ele pode ser manipulado. E o que a gente sempre fala que na área da saúde não pode errar, lá na simulação a gente tem conforto para errar. Por que a gente tem conforto para errar? Se eu erro na simulação, eu não vou errar na prática com o meu paciente. Cada feedback que é dado no ambiente simulado é um erro a menos que a gente vai cometer lá no ambiente assistencial. Então, lá, o aluno vai ter conforto para errar. Ele tem que errar e ele vai ser corrigido. Então, quando chegar na prática, a prática dele vai ser segura. E, além disso, a gente tem um aprendizado que é totalmente ativo. A gente sai do saber ou do saber como e vai para a prática. A gente vai para o fazer. E esse fazer é um fazer totalmente seguro. E hoje, como que funciona o aprendizado? O aluno tem uma aula teórica, vai para a prática. Tem uma aula teórica e vai para a prática. E qualquer aluno, né, qualquer pessoa, vou decorar um protocolo de ACLS. A gente decora um protocolo de ACLS. Quem não é da área da saúde, ACLS é um protocolo de parada cardíaca. Então, a gente decora. Mas como a gente coloca em prática? Teve uma simulação, no nosso protocolo de trauma, quando algum paciente chega com um objeto estranho, a gente não pode retirar na sala vermelha, na sala do pronto-socorro. Então, qualquer objeto estranho que o paciente chega para a gente, ele tem que ser retirado no centro cirúrgico. E aí a gente tem os atores, que são os nossos pacientes padronizados. E tem uma prótese de uma arma branca, que é uma faca. O ator colocou aquela prótese, estava com a faca, e ele chegou na sala vermelha para ser atendida.
Quando ele deitou na maca, a faca caiu. E aí ficou aquele buraco da faca. O que é que o aluno fez? Pegou a faca e enfiou a faca de novo lá no nosso paciente. E aí a gente parou a simulação, né? O que aconteceu? Você esfaqueou o seu paciente. Ele não tira objeto estranho na sala vermelha. Então, percebam, a teoria estava muito bem alinhada na cabeça dele. Não tira objeto estranho na sala vermelha. Mas e se o objeto sair? O que a gente faz? Será que isso vai acontecer? Então, a gente está preparado para atuar com um paciente que não é de livro? Porque, realmente, não tirou objeto estranho na sala vermelha. E se sair antes? O que a gente vai fazer? Então, a simulação ela consegue preparar o aluno realmente para as situações que vão acontecer. Porque esse delay entre teoria e prática ele acontece. E a gente não pode expor o nosso paciente e também não pode expor o nosso aluno. Então, quando a gente coloca ele no ambiente simulado, a gente garante que todo mundo vai ter o mesmo nível de aprendizado. E, além disso, né, vamos supor, como que eu consigo garantir que uma turma de 100 alunos vai pegar um paciente com uma insuficiência cardíaca? Como que eu garanto que 100 alunos vão ter esse paciente? Isso vai depender do plantão, né? Tem plantão que é tranquilo, tem plantão que não é. No ambiente simulado, eu consigo garantir a isonomia da formação. Então, eu consigo passar todos os alunos pelo mesmo cenário. Então, a gente consegue garantir que todos os alunos têm a mesma experiência. Então, todos os alunos vão estar no mesmo nível cognitivo, no mesmo nível de formação generalista. Então, o ambiente simulado, ele vai proporcionar para o nosso aluno vivenciar situações que, usualmente, ele vai ter lá na prática dele. E quando a gente pensa em simulação, a gente pensa, né, o feito é melhor do que o perfeito. Então, a simulação, ela tem, às vezes, alguns vieses, mas a gente precisa fazer, a gente precisa começar a pensar em segurança do paciente. A gente precisa garantir que a assistência que a gente está prestando é de qualidade. E aí, aqui eu vou mostrar o videozinho lá do nosso centro de simulação para vocês. 'Vou demonstrar um vídeo de uma simulação acontecendo também, para vocês terem uma ideia de como é. 29h30. Ritmo chocado. Todo mundo afasta, eu vou chocar. Deu choque. Ritmo normal. Ritmo sinusal? Sinusal. Então, a simulação, né, hoje, ela é o caminho à frente, ela é o método de ensino que ela realmente funciona. Hoje a gente tem as DCNs que obrigam esse método nos cursos, mas a gente faz antes da DCN. Então, a gente faz porque acredita ou faz porque está na lei? A gente faz porque acredita, a gente faz porque é um método inovador, porque é um método que é eficaz e porque é um método que garante principalmente a segurança do paciente. Então, a gente consegue garantir que toda a assistência que está sendo prestada ao nosso paciente, ela está sendo de maneira segura, que a gente não está expondo o nosso paciente, né, a erros evitáveis, que foi o principal apontamento daquele relatório lá do Errar Humano, que são erros evitáveis. Então, se tem como a gente evitar, a gente precisa trabalhar em cima dele.
Então, a gente vai ter novas tecnologias, inteligência artificial, mas o método, né, o desenvolvimento do método, ele é muito importante. E eu trouxe aqui a Maria, para vocês verem, carinhosamente apelidada pelos nossos alunos. Ela é muito tecnológica, então ela tem bem a aparência, né, de uma pessoa idosa. Quem ficou pertinho dela viu que ela realmente parece, ela tem as características, e ela é uma simuladora de alta fidelidade. Então, o que ela faz, né? Ela tem respiração espontânea, ela tem ritmo cardíaco, ela tem ausculta cardíaca e pulmonar, ela responde a comandos. Então, tudo que a gente faz fisiologicamente, a Maria também faz, e a gente tem outros simuladores que também fazem. Então, a gente consegue treinar essa parte, né, que é uma parte de autorrealismo, mas a gente consegue treinar questões básicas. Como que eu vou treinar um aluno para fazer intubação orotraqueal? A gente vai colocar várias cabeças de intubação e eles vão treinar lá. Como que a gente vai treinar eles para fazer uma punção venosa? A gente vai colocar vários braços e, a partir daí, vai treinar. E mais ainda, lembra daquele caso que eu falei lá no início, né? Como que a gente vai treinar a dar comunicação de notícias difíceis? Através dos nossos atores, dos nossos pacientes padronizados. Apesar de ser habilidades não técnicas, a gente tem técnica para desenvolver, né? A gente consegue desenvolver esse tipo de diálogo de uma maneira bem técnica, de uma maneira bem cordial. Então, a gente precisa treinar isso, porque quando a gente chegar lá na prática, a gente já vai estar muito mais desenvolto, né? O aluno vai estar muito mais desenvolto e ele já vai ter passado por essa experiência. Então, é isso. Essa lá é a minha equipe do Centro de Simulação. E espero que vocês tenham gostado desse método. Eu tenho conflito de interesse, né, que eu sou uma verdadeira apaixonada por simulação. Eu acredito muito. Acho que o futuro, não só da educação médica, mas da educação em si, né, imagina a gente formar, sei lá, administradores que a gente vai fazer simulação de pedir preço, né? Vai lá discutir com o seu fornecedor o seu preço e vamos colocar um ator para discutir o preço. Então, acho que é um método que ainda vai evoluir muito, que a gente acredita muito e que ele só tem a contribuir para a segurança da nossa formação. É isso.